Boa tarde, ouvintes da Paraná Oficial, nessa quinta-feira, 24 de abril de 2025, diretamente dos estúdios da Paraná Oficial. Um dia chuvoso em Curitiba e com um entrevistado muito especial. O Paulo Fernando nos dá o prazer de estar conosco nos estúdios, um diplomata, um escritor, um advogado, um grande amigo. Um prazer estar conosco. Galo, meu querido, o prazer é todo meu. Bom te ver aqui nesse estúdio. Um dia, você falou, um dia chuvoso em Curitiba, né? Hoje está um dia tipicamente curitibano, né? Ser frio, chuva, escuro, né? Mas te ver aqui é uma alegria enorme. Conta para nós um pouquinho de ti. Você nasceu onde? Olha, eu nasci em Curitiba, né? Sou curitibano da Gema. Venho de uma família, por parte de pai, de uma família gaúcha, né? Meu pai é de Porto Alegre. Mas tem um ramo da família aqui no Paraná. E a minha mãe é de Florianópolis, da Lagoa da Conceição. E se encontraram aqui, eu e meu irmão nascemos e crescemos aqui em Curitiba. Mas tem uma história gaúcha por trás, não? Tem uma história gaúcha. Mas, na verdade, é uma história paulista, né? Na verdade, a independência, a emancipação política do Paraná está um pouco envolvido com a história da família, né? Conta um pouco para nós. Porque o patriarca da família era o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, né? Que era o grande prócer do Partido Liberal, na época do Império, e era o presidente da província de São Paulo, né? E ele, São Paulo, naquela época, né, os presidentes de província, eles eram indicados pelo governo central. Então, normalmente, o presidente de uma província não era da província, né? E São Paulo tinha esse privilégio, né, de ter um paulista como presidente da província. E ele era correligionário do padre Feijó, e quando teve a mudança do gabinete liberal para o gabinete conservador, destituíram, né, o Rafael Tobias de Aguiar da presidência da província de São Paulo. E a população não aceitou e o aclamou o presidente em Sorocaba. Mas tinha um detalhe na história, né, que ele era casado com a Marquesa de Santos. Opa. E havia adotado formalmente uma das filhas da Marquesa de Santos com o imperador Dom Pedro I. Então, naquele momento, a aclamação do Rafael Tobias de Aguiar como presidente da província de São Paulo, quando, ainda durante a menoridade do imperador, foi visto como, eventualmente, um golpe dinástico, né? E o governo central, na época, a regência, mandou o Caxias, né? O Caxias debelou, foi o Levante Liberal de 1842, que levantou São Paulo, né? Todo o interior de São Paulo, e Minas Gerais, com o Teófilo Otoni. E o Levante Liberal foi abafado pelo Caxias e a família acabou saindo de São Paulo, indo para o Rio Grande do Sul e se juntando à Farroupilha, né? E aí, dentro de todo esse contexto, a ideia era emancipar a Quinta Comarca, que a Quinta Comarca apoiou o Rafael Tobias de Aguiar na sua integralidade, a Quinta Comarca de Curitiba-Paranaguá, né? Era aqui, seria emancipada, né? Então, assim, emancipou-se o estado do Paraná para ser um estado, na verdade, um estado tampão, né, entre os rebeldes de São Paulo e os rebeldes gaúchos. Que ano estamos falando, Paulo? 1842. 1842. 1842. Foi o Levante Liberal de 1842. Aí vem aí essa era o acerto entre o Costa Carvalho, né, o Marquês de Olinda, e o Barão de Antonino, né? Tinha esse acerto de emancipar o Paraná, né? E a primeira proposta já vem em 1842, mas a bancada de São Paulo e Minas conseguiu barrar por 10 anos, né? Então foi só em 1853, né, que o Paraná se emancipou. E a família foi para o Rio Grande do Sul, aí foi para a região das Missões, né? Para Cruz Alta. O Rafael Tobias de Aguiar ele foi pego, na verdade, em Passo Fundo, né, pelas tropas legalistas, levado para a Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. E aí tem cenas épicas, né, da Marquesa de Santos indo apelar ao próprio imperador, né, que a deixasse viver com o marido na prisão, né? Deixasse viver com o marido na prisão. Na prisão. E aí dizem, né? Aí dizem que ele teve uma entrevista com ela e tal, e disse que ele falou, né? Que ele tinha medo que ela fosse pedir algum favor, né? Para liberá-lo, na verdade, a soltar, né? Mas não, quando ele resistiu recebê-la, e parece que ela fez uma intervenção ali via a irmã, né, dele e tal.
E quando ele recebeu, e ela pediu para morar junto na prisão, né, autorização para morar junto na prisão, ele falou assim, acho que agora eu entendi o que meu pai viu na senhora, né? Assim, uma mulher, né, de muita força, né? E aí a família vai para o Rio Grande do Sul, né? E aí constrói uma outra história ali, porque junto com ele, né, com a irmã Maria Manuela Aires, né? Aires de Aguiar, né, Tobias de Aguiar, ela era casada com o Antônio Gomes Pinheiro Machado, que já era deputado por São Paulo ali, e depois vem a ser deputado também, primeiro provincial, né, pelo Rio Grande do Sul, e se envolve na Guerra do Paraguai. Né? Ele e todos os filhos dele se envolvem na Guerra do Paraguai. Então é Aguiar Pinheiro Machado. Ele era Pinheiro Machado, era o marido dela, né, da Maria Manuela Aires de Aguiar. Né? E ele se estabelece ali na região das Missões. E daí começa uma outra história, né? Ele se envolve na Guerra do Paraguai, né? Ele chegou a ser auditor de campanha, foi presidente da junta militar do Solano Lopes, acaba contraindo uma doença, né? em campanha, né? Que acabou falecendo relativamente cedo. E dos filhos que ele teve, né? Todos, né? Tem uma história bonita, né? Ele foi o grande opositor do Silveira Martins, no Rio Grande do Sul, né? E ele nunca perdeu uma eleição para a deputância geral do Império, né? Do Silveira Martins. E ele era assim, meio entroncado, assim, gordinho, né? nos cards de campanha dele da época, isso é 1860, assim, vote no Boi Paulista, né? O Boi Paulista, né? E teve grande sucesso eleitoral, mas faleceu cedo, né? Justamente por causa dessa questão das doenças de campanha, né? Que tinha na Guerra do Paraguai. E aí ele teve um filho, né? Que foi um grande personagem histórico, que foi o senador Pinheiro Machado, né? Sim. Que na época ele estudava, ele tinha 12, 13 anos e estudava no Colégio Militar no Rio de Janeiro, e ele e mais 2 irmãos fogem do Colégio Militar e se alistam como incógnitos no Batalhão de Voluntários da Pátria. E aí o pai ficou procurando na campanha, e eles lá no meio da campanha, lutando, e ele acaba caindo doente, né? Ele participou de grandes batalhas, e o que é muito interessante, ele adolescente, ele participou de batalhas, lutou lado a lado com grandes personagens que depois ele veio a reencontrar. É uma história muito bonita isso. Um deles era o Marechal Floriano Peixoto. Olha aí. O outro, o Antônio Paranhos, que era tio do Barão do Rio Branco, né, que também também teve nesse, digamos assim, era jovem, né, na Guerra do Paraguai, e com um grande amigo, né, argentino, que vai ser seu amigo pro resto da vida, que era o Julio Roca. Olha aí. Que foi presidente. Julio Argentino Roca. E mais tarde, então, né, depois ele volta para o Rio Grande do Sul, depois vai estudar Direito, etc. E tal, depois da Guerra do Paraguai. E ele se torna senador, né, pelo Rio Grande do Sul, no mesmo momento, né, se for o governo Campos Salles, em que o Julio Roca era presidente da Argentina. E aí ele chefiou a primeira delegação de uma visita presidencial, né, como senador, que foi a visita do Julio Roca, do Campos Salles, perdão, para Buenos Aires, para a Argentina. Que foi a primeira visita, né, viagem presidencial de um presidente brasileiro ao exterior, né? E aí também tem uma história interessante, que o Julio Roca deu para ele de presente uma pareja, né, um casal de puro-sangues ingleses, né? E aí que começa um pouco o stud book, né, do puro-sangue no Brasil, a partir desse casal que foi um presente do Julio Roca, né? Então, assim, a história é bonita, assim. Depois, aí, o meu pai, né, por umas gerações depois, né, o meu pai é publicitário, que seu amigo de longa data, né, uma grande pessoa. Ele era publicitário, né, muito jovem, e trabalhava numa agência que era a Denison, né, na época no Rio Grande do Sul. E a Denison tinha conta do Bamerindos, que era daqui, né? E o Bamerindos daí exigiu que tivesse uma pessoa da agência aqui para atender. E ele veio de Porto Alegre para cá. E aí começou uma história também na comunicação aqui no Paraná, né? Uma bela história da comunicação que ele fez parte durante... Foi a década de 70, 80 e 90. Isso. Até o início dos anos 2000, assim, que ele teve... Até 2005 a gente trabalhou juntos. Foi um longo período. Meu pai gostava muito, né, de rádio, de comunicação, né? E eu cresci aí, então, nesse meio, né? Nesse meio de comunicação, de rádio, de política, né? Um pouco de ebulição de ideias, de cultura, né? Meu pai é uma pessoa muito ligada à cultura, né? Você estudou aqui em Curitiba? Eu estudei aqui em Curitiba, estudei a vida inteira. Fiz o
prezinho, né? O jardim de infância que a gente chamava, no Stella Maris, que era do lado ali da agência do pai, né? Ficava na Moisés Marcondes. Hoje é um prédio, né? Não é, tá muito diferente da cidade. Aí eu fiz uma parte do primário no Nossa Senhora Menina, que é um colégio de irmãs passionistas aqui no Cabral ali. Sempre morei nessa região norte aqui da cidade, né? E, quer dizer, aqui não, né? Aqui no Água Verde, no estúdio. E depois fui pro Dom Bosco, do AU, estudei a vida inteira, o resto da vida toda ali no Dom Bosco do AU, aí faculdade, fiz a faculdade chamada, então, né, Faculdade de Direito de Curitiba, né? Que depois virou a Uni Curitiba. Aí fiz uma pós também na Federal, né? Em Sociologia Política. E aí já logo também já me formei, já passei no Instituto Rio Branco, aí fui para Brasília, né? Aí foi uma outra história, né? Aí entrei para diplomacia, aí a gente foi para Brasília. Trabalhar em que área da Brasília? Olha, quando eu entrei em 2007, né? E naquela época foi uma época muito interessante em que havia foi uma época, talvez, historicamente, talvez tenha sido a época de maior proximidade entre o Brasil e a Argentina. Sim. Em que a relação política ali era uma coisa muito, muito forte, né? E quando você, naquela época, né? Isso muda às vezes ali no Rio Branco, né? Mas naquela época era por classificação, você escolhia onde ia trabalhar, né? Então, assim, eles botavam um organograma, assim, aí você, o primeiro, escolhe onde vai, o segundo, escolhe onde vai, né? E como eu tinha passado mais para a cabeceira da minha turma, então, assim, poucas assim, posições interessantes haviam sido, do meu ponto de vista, haviam sido tomadas, né? E aí eu escolhi trabalhar na área política, né, com a relação bilateral entre o Brasil e a Argentina. Que legal. E aquilo foi uma experiência muito bacana para mim, assim, né? Inclusive o atual chanceler, o embaixador Mauro Vieira, era embaixador em Buenos Aires na época, né? Então, assim, era um momento assim de uma relação, assim, abstraindo um pouco, né? Você vê dois grandes países, né, vizinhos, construindo, adensando o relacionamento em todas as áreas, né? Era muito bonito. Eu me lembro que eu era secretário do Codesul e a gente trabalhava muito com a Argentina, com a região do Cicosur. Estamos falando de 2003, 2004, 2005. Isso. Eu um pouquinho mais tarde, mas assim, esse substrato já existia, né? Claro, a fronteira, né? Era uma fronteira muito viva e havia, eu lembro na época havia um mecanismo, não sei, depois a gente muda de área, né? A gente perde um pouco o fio da meada, né? Mas na época havia nós chamava de MICBA, né? Era um mecanismo de integração e cooperação Brasil-Argentina que perpassava 20 e tantos projetos, assim, em todas as áreas que você pode imaginar, com projetos de cooperação bilateral. O secretário-geral era o Samuel Pinheiro Guimarães, acho que é seu amigo, né? Seu grande amigo. Sim. E ele era uma pessoa que, né, a visão dele era de um adensamento muito profundo dessa relação bilateral, né? E aí eu trabalhei muito com o Uruguai também, né? Também. Que também foi uma experiência maravilhosa para mim, assim, né? Porque a mãe do meu pai era doble chapa, né? Minha avó paterna era doble chapa de Rivera Livramento, né? E o meu bisavô era doble chapa argentino, né? Do outro lado, né? Então, assim, para mim foi também uma oportunidade de resgatar um pouco dessa história familiar que vem da fronteira do Rio Grande do Sul, que eu morando em Curitiba não tinha isso no meu dia a dia, né? Que bonito. Então foi uma experiência muito bacana. Mas aí eu tive uma oportunidade de chefiar interinamente a nossa embaixada em Praga. Isso foi em 2008, acho, né? Que aí foi uma experiência profissional completamente diferente, né? Quando eu fui para lá, a República Tcheca estava assumindo pela primeira vez a presidência rotativa da União Europeia, né? Então era um desafio para, né, um país centro-europeu, né, na sua diplomacia, que tem uma diplomacia muito tradicional, né, o país tem uma diplomacia muito tradicional, tá assumindo aquela postura, né, e pegando a presidência da França, né? Em um momento que havia ali era um momento, né, de bastante indefinição internacional, que foi o momento que era a eleição do Barack Obama. O Barack Obama havia sido eleito, mas não havia sido tomado posse ainda. O Sarkozy havia deixado a presidência rotativa da União Europeia para os tchecos e havia eclodido um conflito na Palestina no momento, assim, né? Então foi um momento muito delicado aí de uma outra interface
digamos assim, do nosso trabalho, né? Que é você tratar aí um pouco do que chama-se high politics, né? Então, assim, onde os temas, os assuntos, o relacionamento do Brasil e a posição do Brasil naquele tabuleiro era completamente diferente daquele que eu tinha visto na América do Sul. Por quê? Né? Bom, primeiro que o Brasil não tinha fronteira, né, com nenhum dos países envolvidos, né? Então, assim, aí você já tem o relacionamento já é muito diferente, né? Havia outras potências, né, com interesses ali, né? Por exemplo, você havia a questão do desafio para a República Tcheca de assumir a presidência rotativa da União Europeia, né? Ou seja, um desafio administrativo para um país, né, que está entrando numa coisa diferente ali, e tal. Então havia esse aspecto de expectativa também, né? Havia um outro lado, uma grande potência como os Estados Unidos, no momento de transição da sua administração também, né? Ou seja, esses momentos de transição são sempre momentos de retração da ação externa de um país, né? Ou seja, um país então que mudava, né, revisava os seus posicionamentos, né? De outro lado, um conflito que é um conflito secular, né, em que todos os países envolvidos têm interesse em que esse conflito não se escale, né? E para o Brasil, então, o interesse do Brasil não era um interesse que era um interesse, por exemplo, populacional direto, como que você tem com a Argentina e com o Uruguai, por exemplo, né? Que você tem, por exemplo, problemas de fronteira, que são, por exemplo, hospitais de fronteira dos dois lados, né? Tentar um pouco gerir o atendimento, que seja um atendimento importante e complementar, né? Não seja um atendimento concorrencial, questões de seguro, de transporte, etc. E tal. Né? Eram temas menos cotidianos, né? Mas o Brasil possui uma importante comunidade palestina, uma importante comunidade israelense, né? É um país que participa das decisões, né? É um país que, né, é um ator global, né? Então também tinha toda essa responsabilidade, né, de representar o país nesse momento. Depois eu voltei para Brasília, fiquei mais um tempo. E aí fui para Copenhague, né? Que foi uma experiência para mim fantástica também. Aí também já diferente, né? Um outro país que tem um relacionamento, tem uma outra posição geopolítica dentro da Europa, dentro do mundo, mas que tem uma presença comercial muito importante em setores muito de tecnologia muito avançada, né? Como a biotecnologia, né? Medicina de ponta, principal produtor de insulina do mundo, transporte marítimo, biocombustíveis, né? Copenhague é a capital de Dinamarca. E claro que é um país também que hoje está um pouco no centro da mídia, das discussões, né, com a Groenlândia, né, que é um território da Dinamarca. E aí para mim foi muito interessante ver esse relacionamento aí mais adensado do Brasil sob o aspecto comercial, né? É um aspecto complementar e temas, né, comerciais, né, investimentos, meio ambiente, né? Ou seja, uma agenda completamente diferente. Você vai um pouquinho mais, né, para o norte, assim, já muda completamente o cenário, a visão. E foi muito interessante porque a gente teve dois mega eventos ali logo assim que eu cheguei, que foram experiências fantásticas também. Primeiro foi a eleição para o Rio de Janeiro, né, dentro do Comitê Olímpico Internacional, a eleição do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, né? E a gente participou disso, né? Então foi uma experiência fantástica, assim, né? Você, né, levar toda a presença do governo brasileiro, né? Todo o Brasil estava lá naquele momento, né? E você vê qual é o esforço de campanha do seu país para sediar um mega evento. Então isso para mim foi um grande aprendizado. Mas porque a eleição foi feita lá? A eleição foi lá. Disputaram o Rio de Janeiro, Chicago, Madrid e Tóquio, né? Ou seja, foi uma disputa de peso, né? E o Brasil ganhou, e foi uma experiência muito marcante para mim, né? De fazer parte desse grupo. Claro, minha posição lá era uma posição, digamos assim, acessória, mas você está envolvido nesse processo todo, né? É um grande aprendizado. E eu trabalhei com grandes chefes lá na Dinamarca, né? Eu tive muita sorte. Um deles foi o Jorge Lamazière, que infelizmente nos deixou há alguns meses, que foi um grande mentor para mim, né? Uma pessoa em quem eu me espelhei muito, né? Uma pessoa que tinha um senso de humor assim, fantástico, assim. E era também literato e para minha geração, ele marcou muito a minha geração porque ele havia sido o porta-voz do Fernando Henrique, né? Do presidente Fernando Henrique. Sim. E foi um porta-voz muito ativo, né? Então, assim, na minha geração, assim, eu lembrava assim de voltar da escola
E tal, meu pai vendo o Jornal Nacional, alguma coisa assim, vê um pronunciamento dele, né? E alguns anos depois eu fui trabalhar diretamente com ele, né? Ele era o primeiro número 1 da embaixada, eu era o deputy, o vice dele, assim, né? E uma pessoa, assim, de um convívio fácil, a dona Olívia, a esposa também, uma pessoa, assim, que me marcou muito, assim, né? O que é a minha imagem de um diplomata, assim, o que é um diplomata, como é que você lida com os assuntos. E ele era uma pessoa que sempre fazia tudo, assim, com um bom humor, assim, inacreditável, assim. Então era uma pessoa, eu sempre procuro essas coisas que a gente leva, né? O Itamaraty dá isso para você, né? Dá essa possibilidade de você ver alguém distante, na sua juventude, assim, tal, e depois você vai trabalhar com essa pessoa e você absorve isso, né? Você aprende isso, né? Então, assim, o humor dele, a forma dele de lidar com as pessoas, de lidar com os temas, né? Porque quando você é jovem, você está, né, inseguro com relação a tudo e está com pressa com relação a tudo, né? E ele não, ele tinha essa forma de levar as coisas com charme, com delicadeza, com humor e com leveza que eu espero ter absorvido isso de alguma maneira. E uma outra pessoa que eu trabalhei, assim, que é meu amigo até hoje, foi o embaixador Gonçalo Melo Mourão, que também é uma pessoa que tem uma trajetória na cultura enorme, né? O pai dele foi Gerardo Melo Mourão, um dos grandes literatos brasileiros, né? O primeiro correspondente do Brasil da Folha de São Paulo na China. E ele também, assim, um literato, me levou para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro, que é uma das nossas instituições históricas, e uma pessoa também de um coração, um carinho, uma gentileza, assim. E também me marcou muito, assim, a forma dele de lidar com as coisas, assim, uma coisa que eu tenho até hoje, às vezes eu estou em casa, assim, o Gonçalo, talvez ele vá ouvir essa entrevista, assim, a sala dele estava sempre aberta, né? Então as pessoas vinham, fazia barulho, aquela coisa, e ele sempre impassível, assim, né? E eu comecei a pensar assim, nossa, eu preciso aprender isso, né? A conseguir, no meio de todo o turbilhão das coisas, você manter a sua centralidade, a sua serenidade, né? Isso é muito importante com criança, né? Hoje que eu tenho minhas filhas, né? Às vezes minhas filhas estão fazendo uma bagunça, eu acho que eu consegui absorver um pouco isso do Gonçalo, né? Vendo aquela bagunça inteira, ele está sempre impassível, Ele está onde hoje? Ele está agora, ele está como representante do Brasil no Comitê Gestor da Bacia do Prata, em Buenos Aires. Sim. Em Buenos Aires, né? Ou seja, até a gente conversou um pouco nessa transição dele. Então eu falei assim, você está indo da onde eu vim, né? Né? Digamos assim, o meu batismo de fogo foi, né? Foi o Prata, né? Foi o Uruguai, foi a Argentina, né? E os temas da bacia do Prata, né, são temas apaixonantes, né? Desde a navegação, os portos, né? Você tem, é um mundo, né? O Prata é um mundo, né? E é um mundo cultural também, né? Com o Jorge Luis Borges, com, né, todos os escritores, Gardel, né? O Borghettino do nosso lado, assim, né? Existe toda uma cultura, né? da Bacia do Prata, assim, uma civilização da Bacia do Prata, eu diria, assim, que é muito bonita. E ele está lá. E foi para lá, e tenho certeza vai ser uma experiência fantástica. Depois você voltou de Dinamarca para... Depois eu fui para Estocolmo, né? Eu saí ali, fui para a capital do lado, né? Que é a capital da Suécia. E também num momento assim super interessante, assim, que foi o primeiro momento em que o Brasil acabou decidindo, né, pela sua parceria militar com a Saab, né, sueca, né, para fazer o Gripen, né, o caça. Foi um processo licitatório ali, uma decisão do governo brasileiro que tinha levado praticamente uma década, né? Então foi finalizado naquele período e foi o maior negócio da história da Suécia. Então também ver isso, né? Ver assim, o maior negócio da história de um país sendo realizado, assim, né? Também é um grande aprendizado, assim. E foi um momento em que foi um momento que houve uma transição muito importante na forma de se fazer política e na forma de se fazer comunicação política. Foi ali que começou o Twitter. E na época, a Suécia tinha um chanceler que era o Carl Bildt. E o Carl Bildt foi o primeiro político assim, de influência internacional a se comunicar pelo Twitter. Okay. E aquilo foi, para nós na embaixada, foi um desafio. Porque a diplomacia era você está muito acostumado a ver notas oficiais, né, a pronunciamentos, né, a um nível, né, assim, a atividade diplomática é uma atividade cujo nível de formalidade está no seu nível mais alto, né? E a gente parou de olhar as notas e tinha que acompanhar o Twitter. Ele tinha um blog, né? Então isso, aquele momento, hoje já é normal, né? Você tá todo mundo acompanhando, mas aquela transição, aquela mudança de chave, né? Nós estamos falando de que data, mais ou menos? 2013, 2014, 2015, mais ou menos assim. Não há muito tempo, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Foi uma mudança radical, né? E do trabalho do diplomata, né? Você está acompanhando a mídia de uma maneira,
olhando os pronunciamentos oficiais de uma maneira, e de repente vem uma coisa assim, pá, que é muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito menos formal, e que você tem que desenvolver uma certa sensibilidade para não tomar aquilo como face value, né? Porque você sabe, por exemplo, você pega um comunicado de imprensa, por exemplo, você sabe que aquilo é um texto que foi trabalhado, que passou por 15 pessoas, né? Então aquilo tem um peso. Aí quando você vai para o Twitter, é uma coisa muito mais rápida. Então você também tem que dar um desconto pela velocidade que a informação é transmitida. Então como é que você vai receber aquela informação? Que ela é mais curta, ela é mais rápida, ela é menos formal e ela é menos pensada também, né? Ou seja, ela é menos trabalhada. Então isso é uma mudança de percepção, né? Da comunicação, digamos, comunicação diplomática, comunicação política, comunicação, né? Então isso para te dar um exemplo assim de como naquele momento, né? Eu acho assim que a minha carreira foi se eu olhar, eu já estou com quase 20 anos, né, nessa caminhada, é você olhar para trás e você ver assim uma grande revolução tecnológica, uma grande revolução de comunicação acontecendo. E a minha geração, né, a gente tendo que se adaptar a essa mudança, né? E que eu acho que vem mudanças maiores ainda aí com a inteligência artificial, né? Você voltou para o Brasil depois? Aí eu passei um tempo na Inglaterra, né? Eu me afastei um pouco, passei um tempo na Inglaterra porque eu tinha muita vontade de me aprofundar no estudo jurídico, né? Assim, uma grande paixão que eu tenho na minha vida é o direito, né? São essas coisas da vida, né? A gente às vezes tem vontade de fazer algumas coisas na vida e a gente tem que apertar o botão e falar, eu vou fazer agora, porque se você não faz agora, você não vai fazer nunca mais, né? E eu fui para a Inglaterra e eu queria aprender o direito com os advogados ingleses, né? Os advogados ingleses têm a fama de serem os melhores advogados do mundo, né? Os barristers, né? E eu queria ver aquilo, queria ver aquelas pessoas, né? Eu sempre tive, acho que uma coisa minha, assim, eu sempre tive muita vontade de aprender as coisas na prática, né? De ver as pessoas fazendo, né? Como eu te falei, assim, eu vi você trabalhando, eu vi o pai trabalhando, eu vi o Lamazier, o Gonçalo. Eu queria ver aqueles advogados trabalhando, como é que eles trabalhavam, como é que eles abordavam um caso, como é que eles pegavam aquilo. E para mim foi uma experiência fantástica. E eu apliquei para Inns of Court School of Law em Londres, né, que é a escola do judiciário, né, que é diferente de uma formação acadêmica, né, ela é uma formação prático, profissional, né, e numa escola que haviam estudado, né, grandes nomes, né, como o próprio Mahatma Gandhi, a Margaret Thatcher, o Tony Blair estudaram naquela escola. E eu queria sentir um pouquinho, né, dessa experiência, né, como é que é estudar direito num outro contexto, num outro sistema jurídico que é completamente diferente do nosso. E que é um contexto muito mais tradicional e com certas regras e costumes, né, que precisam ser respeitados, né? E aí entrar num Inn of Court, então aquilo foi digamos assim, foi uma peregrinação, uma viagem completamente diferente de tudo que eu tinha vivido até então, né? E que mudou completamente a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas, de me comunicar. E no início foi muito difícil, né? Porque você já vem, né? Eu já estava ali com 30 e poucos anos, assim. Ou seja, eu já tinha tido uma carreira, já estava entrando no meu mid-career, assim, eu já tinha tido experiências, né, bastante profundas, assim. E você fecha a tua mente, assim, né, nessa fase da vida, assim, né? Você fecha a tua mente para ver as coisas. Não, aquilo é assim, o direito é assim, a matemática é assim, a medicina é assim, ou como é que você lida com um amigo, como é que você ser desafiado na tua base. E você ser forçado a refazer, a reprogramar, né, o teu software, né? Foi aquilo que para mim foi como sair do PC para o Mac, assim, né? Pro Apple, assim, né? Um sistema operacional completamente diferente. Mas foi uma das aventuras intelectuais mais, assim, instigantes da minha vida, né? Você pensar um fenômeno, o direito, que é um fenômeno que existe para todos nós, né? Você é parte da experiência humana, sob uma ótica completamente distinta, né? E isso me fez também questionar um pouco assim, a nossa visão das coisas, né? Como se, por exemplo, você tem o direito que a gente tem aqui no Brasil, né? E o direito continental de inspiração francesa, não tem na Argentina, por exemplo. Sim. É um direito dos códigos, né? Sim. Que é uma invenção napoleônica, né? Ou seja, o parlamento se junta, faz um código e aquilo dali, né? E você vê o direito mais, digamos assim, mais, não sei se a palavra não é primitivo, né? Mas talvez mais tradicional, que é o direito que vem do costume, que vem da terra. Então a ideia lá... Que vem da prática, não? Vem da prática, mas a ideia é que há uma relação simbólica entre a terra, fisicamente, o chão físico, e as normas que saem dali. Então existe o termo desenterrar o direito.
porque o direito já existe, mesmo que você não saiba que ele está ali. E essa é uma experiência, desenterrar o direito, né? É pesquisar precedentes, às vezes de séculos atrás, que vão marcar determinadas relações de uma maneira indelével, né? E vão formando essa visão assim, né? A partir da prática, né? E aí eu acabei ali optando um pouco, talvez pela minha, né, já pela trajetória que eu trazia, para me especializar em arbitragem e no direito comercial internacional, né? E aí vem um pouco daquela coisa né, do que chama assim, de lex mercatória, né? São assim, aquelas tradições comerciais de grandes portos, né? Assim, Antuérpia, Hamburgo, Roterdã, né? Como é que é a prática nesses portos, né? Como é que os grandes traders, né? Você é árbitro? Eu sou árbitro também. Aí me formei em arbitragem, depois fui para o Chartered Institute, né? Um instituto de arbitragem da Inglaterra. Aí também em paralelo, fiz uma formação lá, né? Enquanto eu me formava em direito, e aí fiz um mestrado junto também e fiz os bar exams, né, a prova do bar lá, porque para você ter uma ideia de comparação, né, a Inglaterra é um país que tem cerca de 12 mil barristers, né, advogados de corte, né, a profissão ela é dividida, né, então você tem os procuradores, que são aqueles que têm a relação com o cliente, mas eles não têm direito de audiência, né, eles não falam na corte, quem fala na corte são os barristers, né, então essa profissão é dividida. E o barrister, em princípio, ele é um funcionário da corte e é o início, né? O advogado de corte é o início da profissão judicial na Inglaterra, né? Na Inglaterra e nos países de língua inglesa, né? Porque às vezes a gente tô falando da Inglaterra para você. Mas Austrália, Nova Zelândia, para os Estados Unidos, Canadá, África do Sul, e outros países também que foram colônias britânicas, né? Como Jamaica, Chipre, Malta, Singapura, né? Assim, tem na Suprema Corte da Inglaterra, no prédio, tem um museuzinho embaixo, e quando você entra tem um mapa assim e mostra a extensão do Império Britânico no início do século XX, 1910, 1915, assim. Era 1/3 da população terrestre estava sob domínio britânico. Então, quando você entra ali, você sente um peso, pensa assim, nossa, há 100 anos atrás, essa Suprema Corte aqui era a corte de última instância para 1/3 da população global. É muita coisa. Isso é uma coisa enorme. Muita coisa. Né? Mas o que é interessante é que esse direito inglês ele se desenvolveu até pela própria história do Império Britânico de uma maneira maleável, justamente para receber a influência desses outros povos que faziam parte do Império Britânico, né? Então você tem, por exemplo, você tem a Suprema Corte de um lado e você tem uma outra formação da Suprema Corte, um pouquinho diferente, que chama-se o Privy Council, né? Que é a Suprema Corte para o Império Britânico, hoje para a Commonwealth Britânica, né? Porque ainda tem uma série de países ainda que tem como última instância não a Suprema Corte Britânica, mas a sua formação com o Privy Council, né? Então isso é muito interessante, né? Então assim, foi uma experiência fantástica. Aí eu voltei para o Itamaraty, voltei para Brasília daí e fui trabalhar com a Europa, ainda na área política, né? Minha carreira foi toda na área política. Fui trabalhar com a Europa do Norte, né? E aí trabalhar com as relações políticas, né? entre Inglaterra, França, Suécia, Holanda, Dinamarca. Então, para mim foi bacana, porque foram os países que eu trabalhei fisicamente, né? Onde eu servi, e eu comecei a ver daí do ponto de vista da chancelaria como é que é a relação do Brasil naquele país. Porque às vezes quando você está num país, você conhece a relação com o teu país, mas você não tem o conjunto, né? Claro. E aí você vê o conjunto, né? Dentro de todos aqueles 18, 19 países que eu cuidava, aqueles em que eu estive e outros no momento, né? Como é que eles se colocavam dentro de um conjunto da relação com o Brasil, né? E aí depois, durante a pandemia, eu vim para cá. Vim para o escritório regional. O que é um escritório regional? Conta para nós. O escritório regional é uma... É dizer, o Ministério tem uma área aqui no Paraná? Tem. O Ministério tem uma área, né, ligada ao gabinete, que a gente chama de AFEPA, né? É a Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares do Itamaraty, né? E essa área cuida justamente dessa agenda internacional dos entes, né, federativos e subnacionais, né? Tanto do Judiciário, como do Senado, do Congresso, como também dos governos e prefeituras, né? E aí o Itamaraty mantém em sua estrutura alguns escritórios regionais, né, em alguns estados, que visam a atender a agenda internacional de governos e prefeituras, né? E o que foi para mim foi
também uma coisa completamente diferente do que aquilo que eu estava trabalhando, né? Que era daí acompanhar e assessorar entidades subnacionais, que essa é a tua especialidade, né? Sim. A tua especialidade do Rodolfo, que teve aqui, né, nesse programa há algumas semanas, né? E para mim foi muito diferente, porque você, assim, o normal de você estar lá, você vê, né, a diplomacia pelo ponto de vista do interesse nacional, mas o interesse nacional já é consolidado, né, digamos assim, já limado, polido, né, para fora. E aqui não, aqui dentro do processo decisório é um pouquinho antes, né? É um interesse de um ente subnacional que entra no cálculo, né, de outros entes subnacionais também, e que no final, pelo processo político, acaba se transformando em uma parte, um elemento do interesse nacional brasileiro como um todo, né? É porque a política externa no Brasil ela é prioritária do Ministério das Relações Exteriores. Do governo federal, né? Então, os governos subnacionais, eles só têm a possibilidade de ter relações, mas sempre orientados pelo governo nacional. Sim, e o escritório regional vem um pouco para isso, né? Para facilitar essa interlocução, né? A ideia é justamente facilitar essa interlocução, mas assim, quando eu vim para cá, é impressionante a pujança da agenda internacional, por exemplo, do Paraná e de cidades, né, do Paraná, assim, que tem a sua agenda, tem a sua importância, tem o seu interesse, né? A gente pode citar aqui várias cidades do Paraná, né? Londrina, Curitiba, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje é o segundo maior polo de turismo do Brasil, né? Fica só atrás do Rio de Janeiro, né? Então há um interesse enorme na cidade de Foz do Iguaçu, que está crescendo assim de uma maneira exponencial, assim, né? O EREPAR cuida de Foz do Iguaçu. Também a gente tem uma interface. Claro, a gente é um time pequeno aqui, né? Mas a gente acompanha, né? Toda a agenda internacional dos estados e prefeituras. Conta para nós um pouquinho, nesse pouco tempo que ainda nos resta. Você é escritor também. Eu sou escritor. E tem um livro muito bonito escrito. A gente, assim, coisas que a gente faz, né, em paralelo, né, dentro da medida que o tempo vai permitindo, né? A pandemia ajudou um pouco, né, pra gente conseguir botar muita coisa que estava na gaveta para fora, né? Eu tenho 3 livros publicados, né? Um deles é um livro de poemas que eu fui escrevendo assim ao longo, né? Cada lugar que eu tinha, às vezes escrevi um negocinho assim e acabou saindo. O segundo foi uma versão da minha dissertação de mestrado no Instituto Rio Branco, que é sobre a diplomacia do Visconde do Uruguai, né? Que foi, digamos assim, o Visconde do Uruguai foi o grande consolidador, né, da política externa brasileira como brasileira, né? Ou seja, foi ele quem fez a transição de uma política externa portuguesa, né, da América portuguesa, para uma política externa brasileira, né? Foi o próprio Barão de Mauá, né? Na verdade, a inspiração para o livro foi uma frase do Barão de Mauá que diz assim, que o Visconde do Uruguai, né, o Paulino José Soares de Souza, foi aquele por quem primeiro nos deu, nós brasileiros, uma política externa digna desse nome, né? Depois, claro, o Barão do Rio Branco foi um grande atualizador, né, e consolidador, né, das nossas fronteiras, né? Mas quem foi ali, diz assim, o Barão do Rio Branco é o pai, o avô talvez seja dos diplomatas brasileiros, né? O avô seja o Visconde do Uruguai e o bisavô o Alexandre de Gusmão, né? Que foi ainda, né, o grande artífice do Tratado de Madrid, né? A grande mente por trás do Tratado de Madrid, e que trouxe, né, a doutrina do Uti Possidetis, né, que foi, na verdade, a doutrina que marcou a definição das fronteiras nacionais do Brasil, né? O que é um grande feito na história da humanidade, é um país, né, firmar as suas fronteiras com mais de 11 vizinhos de forma inteiramente pacífica em bases jurídicas, né? Isso como jurista me atrai muito nessa tradição do Brasil, né? Assim, o foco e a ênfase no direito internacional, mais do que na força das armas. Mas é um exemplo para o mundo, não? Perdão? É um exemplo para o mundo. Sim. Inclusive, o embaixador Gonçalo Melo Mourão, ele tem um ensaio fantástico sobre a indicação do Barão do Rio Branco para o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Justamente por essa ênfase, né, em resolver as soluções de fronteira, que sempre geram guerras e coisas destrutivas, com ênfase no direito e na arbitragem, né? Ele foi um grande arbitralista, né? Numa época em que praticamente todas as nossas fronteiras foram definidas ou pela negociação ou pela arbitragem, mas com base em uma doutrina jurídica. O professor Arno Velling, que é o
foi presidente há pouco tempo atrás do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eu acho que ele resumiu, né, a postura dessa, digamos assim, dessa tradição diplomática brasileira, né, que vem do Alexandre de Gusmão, luso-brasileira, eu diria, né, porque vem de Portugal, né, a definição do corpo da pátria, né, do espaço geográfico do Brasil, segundo o professor Novelli, que eu acho que é brilhante a visão dele, ela foi articulada por essa tradição de juristas, diplomatas, né, na qual eu humildemente me incluo, pela articulação de um meio de direito material específico, que é a doutrina do uti possidetis, realizada através de um instrumento de direito processual específico, que é a arbitragem. Então, a arbitragem como processo e o uti possidetis como direito material foi, digamos assim, a articulação histórica, né, porque não foi uma pessoa que trouxe. O Barão do Rio Branco, como diplomata, lidou com esses dois elementos de maneira magistral. Levou digamos assim, ao seu ápice, né, as possibilidades de desenvolvimento da articulação desse princípio de direito material com esse princípio de direito processual. Né? E é isso que faz o Brasil. Né? Eu acho que o Brasil é um grande exemplo de diplomacia jurídica, né, que pode ser... E continua sendo um grande exemplo. Não? Com a graça de Deus. Tem muitos amigos meus dos outros países que têm uma profunda admiração pela Itamaraty, pelos funcionários do Itamaraty. É decir, são nessa hora que você nos brindou agora. E conta para nós a tua relação com a imprensa. Também tem uma relação com a imprensa. Tem uma relação com a imprensa. Nós temos uma eleição agora? Bom, a relação com a imprensa, ela vem um pouco mais, como eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa assim que eu acredito que a gente tem que, né, honrar um pouco os nossos antepassados, assim, né, e tentar, né, passar para as próximas gerações, né, as coisas que a gente recebeu deles, né. E uma das coisas assim que eu tenho bastante orgulho, assim, né, da minha família, assim, foi da sua relação com a imprensa livre, né. Várias pessoas da minha família, né, foram jornalistas, né, a começar por um deles foi um grande jornalista, um grande escritor, que foi o Venâncio Aires, né. Poucas pessoas, a obra dele ainda carece de uma boa edição, assim, né. Mas é muito conhecido. Ele tem várias cidades, né, com o nome de Venâncio. E o Venâncio Aires morreu muito jovem, né. Ele era tio do senador Pinheiro Machado, né. E ele reproduziu um pouco. Eles montaram um jornal na época ali, assim, um pouco o pessoal castilhista no Rio Grande do Sul. Eles montaram um jornal que era a Federação, chamava a Federação, né? E tanto o Júlio de Castilhos quanto principalmente o Venâncio Aires foi aquele que se inspirou no federalismo americano, né? Nos Federalist Papers, né? Que é a única interpretação autorizada da Constituição norte-americana, né? Os artigos de Hamilton, né? Etc. Ele adaptou isso para a realidade brasileira, né? Nas páginas da Federação. Então ele foi o grande pensador, o grande articulador na imprensa da visão republicana, que depois se materializou na Constituição de 1891, né? Que foi em grande parte redigida dentro do Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Da qual eu fui recentemente eleito, né? Junto com a chapa da presidente Rita Cortes, como secretário agora de Relações Internacionais. Você está secretário de Relações Internacionais? Do Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Que poucas pessoas conhecem, mas que é chamada Casa de Montezuma, que é a instituição jurídico-cultural, né? Mais antiga das Américas. Ela surgiu na época da regência junto com duas instituições ali, né? Que era, primeiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Que foi fundado para repensar a história, né? E o Corpo da Pátria, cujas fronteiras naquela época não estavam formadas. Isso foi em 1838. E em 1842 foi fundado o Instituto dos Advogados Brasileiros. Porque a ideia era o quê? A elite imperial, com o processo de independência, que foi um processo de independência sui generis na história da humanidade, né? Porque, na verdade, houve um processo de interiorização da metrópole, né? Isso inclusive, é a tese de um livro da professora Maria Odila Silva Leite. Com a vinda da corte de Portugal para o Brasil, houve aqui um processo administrativo de interiorização da metrópole. Ou seja, a metrópole passou a ser o Rio de Janeiro, né? Os arquivos, e eu acho que isso é muito importante porque você falou do desenvolvimento da diplomacia e da nossa chancelaria do Itamaraty. Sim. A recepção desses arquivos, né? A recepção dos arquivos e a recepção de pensadores, né? Como foi, por exemplo,
Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né? O Conde de Linhares, né? Uma pessoa que eu tenho a maior admiração, né? Que era o ministro do Conselho Ultramarino, né? de Dom João VI, que veio para o Brasil e pensou o universo português, né? O universo, o Império o Império Português, poucas pessoas sabem disso, foi de todos os impérios do Ocidente da Era Moderna, foi o império mais longevo. Né? Ele só se desmantelou no final da década de 60. Né? Foi só realmente com a Revolução dos Cravos, ali a partir de 75, né, meados da década de 70, que o Império Português se desmantelou. Foi o império mais longevo. Né? Então, assim, naquela época, né, o Império Português ainda estava dentro, né, de boa parte da sua estrutura, e ele repensou o Império Português a partir do Rio de Janeiro. A partir do Rio. A partir do Rio de Janeiro. Né? E ele foi digamos assim, o mentor, né, de toda a geração do José Bonifácio, por exemplo, né, e de todos esses grandes estadistas depois, que naquele período da regência, que queriam repensar, e havia, claro, naquele momento, isso é importante, né, em diplomacia, havia ainda a possibilidade de reunificação das coroas de Brasil e Portugal, né? Mas aí sobre essa visão, né? A visão que é a visão do poderoso império, né? Por isso que o Brasil se chamava império, era o império do Brasil, não era o reino do Brasil, né? Isso é uma coisa que as pessoas não, por que império do Brasil? Por causa disso, por causa dessa ideia de que a metrópole e o centro do mundo lusitano era o Rio de Janeiro, passava a ser o Rio de Janeiro naquele momento. Então era preciso rearticular essa visão geopolítica, né? E foi o Dom Rodrigo de Souza Coutinho quem botou isso na mesa, né? De uma maneira muito, muito didática, muito intelectualizada e muito clara, né? E depois essa ideia ela foi repensada, né? Pelos construtores do Brasil Império, né? E aí o Instituto Histórico Geográfico é muito importante, a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1888, por isso, né? Para repensar essa história, então, do mundo português e do Brasil a partir de um outro centro, né? E em 1842 é fundado pelo Visconde de Jequitinhonha, Montezuma, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Porque a ideia era repensar o direito a partir do centro do Rio de Janeiro, do Brasil, não mais de Portugal, porque o nosso direito eram as ordenações filipinas, né? Que eram as ordenações do Reino de Portugal. E é interessante porque Portugal deixa de usar as ordenações do reino, acho que na década de 1870, se não me engano, e o Brasil usa até 1916, que é quando veio o primeiro Código Civil. Então, ou seja, nós ainda nos regíamos pela legislação portuguesa. E o trabalho original do Instituto, então, dentro desse momento, o Instituto tinha duas grandes missões. Primeiro, pensar o direito brasileiro, né? E aí grandes instrumentos legislativos foram pensados, escritos e consolidados. Não havia também... Era um órgão construído acessório à Assembleia Legislativa, né, do Império. Não havia a função do consultor jurídico, né, do assessor legislativo na época. Né? Então eram pessoas que se juntavam ali e pensavam o direito. O Código Comercial foi redigido ali, a Constituição de 1891, né? E grandes juristas passaram por ali. Né? Teixeira de Freitas, que é um jurista que teve uma influência enorme no direito argentino. Teve, isso estava por te falar, o Código Civil argentino teve uma influência grande no Código Civil brasileiro e o Código Civil argentino teve uma influência muito grande de Teixeira de Freitas. Que foi presidente do Instituto, né? E tem uma história lindíssima do Teixeira de Freitas, né? No Instituto, porque quando ele foi presidente e ele estava redigindo a consolidação das leis civis, né? Que foi o primeiro anteprojeto de Código Civil, que foi aprovado na Argentina primeiro. Você tem um grande amigo, o Dr. Paulo Leal, que é o maior especialista em Teixeira de Freitas. Ele tem que vir aqui no programa, ele sabe tudo, né? Sobre esse assunto. Mas é muito bonito que naquele momento que ele estava redigindo, o Brasil vivia a mácula da escravidão. E ali os partidários da escravidão forçaram o Teixeira de Freitas a escrever um código negro, o que ele não aceitou fazer, porque ele não reconhecia estatuto jurídico válido para a escravidão, para o Instituto da Escravidão. E ele tem um embate enorme ali e ele renuncia à presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi, né, na época, uma hecatombe, né, porque ele não aceitava isso. E no ano passado, no ano retrasado, teve uma cerimônia muito bonita que o Carlinhos Brown é trineto do Teixeira de Freitas. Olha aí.
e ele foi agraciado com uma medalha no plenário histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu acho que o vídeo dele está no YouTube, mas é muito bonito, porque ele tem uma música com o Caetano Veloso, que foi uma música que ficou muito conhecida nos anos 80, começo dos anos 90 no Brasil, que eu não vou me lembrar o título, mas que é uma música assim, Meia Lua Inteira, Supapo na cara do Frau, que conta a história de um escravo que está saindo, né, que ele vai, né, buscando liberdade, né, a partir da capoeira e do jogo e de tudo aquilo, né, e ele conta assim com grande emotividade, né, de como aquela música veio para ele, como essa influência do Teixeira de Freitas. Imagina o Teixeira de Freitas, né? E ele é trineto do Teixeira de Freitas. Essas coisas assim que, como dizer assim, na nossa América Latina, né? Para que poesia quando você tem situações como essa, né? Assim, elas estão além da literatura, né? Então o Instituto tem essas coisas que é muito bonito. E depois o Instituto fundou a OAB, né? A OAB foi fundada dentro do Instituto, porque uma das bandeiras do Instituto, mas isso só em 1930, era ter um órgão regulador para a classe da advocacia brasileira, né? Então, e aí depois com a fundação da Ordem, né, uma parte da missão do Instituto foi cumprida e o Instituto se transformou num instituto cultural hoje, né? Mas é um instituto que ele funciona de uma maneira sui generis porque ele produz... A sede é Rio de Janeiro. A sede no Rio de Janeiro, mas ele é nacional, né? Então, eu sou representante aqui no Paraná também do Instituto, né? A gente tem representante em todos os estados, subsedes também, né? Que estão sendo construídas em todos os estados. O Instituto ganhou muito, muito com a tecnologia, né? Então, hoje as reuniões são híbridas, né? São híbridas, né? Todas as quartas-feiras, né? E é um momento em que é muito interessante que você pode se juntar com juristas do Brasil inteiro e do exterior para discutirem todos os temas jurídicos que pode imaginar, porque o Instituto produz pareceres, né? Então, assim, a grande função do Instituto é produzir pareceres sobre temas jurídicos que estão na pauta, ou do Congresso, né? Ou temas que estão sendo discutidos pelo Judiciário. Então, assim, é muito interessante todas as quartas-feiras a gente poder entrar ali e logar e ver, às vezes, assim, um colega do Maranhão, né, se pronunciar sobre um tema, sei lá, do direito de família, coisas que não são do nosso dia a dia, mas que você, né, tem um contato, né, com grandes especialistas, né, sobre os temas os mais variados, assim. Então, eu acho assim, eu sou um apaixonado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, eu acho que faz um trabalho ímpar, não tenho conhecimento de outra instituição que faça um trabalho desse em âmbito internacional. E o Instituto tem recebido muitos, né? O Instituto tem a categoria do membro honorário, né? Muitos grandes juristas estrangeiros, né? Que têm ingressado como membros honorários, como, por exemplo, o Zaffaroni, né? Eugênio Zaffaroni, né? Que um grande jurista argentino. Fernando, muito obrigado pela tua participação. Realmente, uma hora ficou... Acabou já? Uma hora ficou hora ficou curta. Eu queria te perguntar muitas mais coisas, mas já acabou, infelizmente, nosso horário. Eu queria te agradecer e deixar umas palavras finais para você se despedir do nosso público da forma que você achar melhor. Galo, eu te agradeço, a você, o Alexandre, pela oportunidade de estar aqui. Se deixasse, a gente, né, varava a noite aqui conversando. É sempre muito bom te ver pessoas como você, trazendo comunicação, trazendo informação importante, né, para os ouvintes aqui da rádio. E estar numa rádio em Curitiba, para mim, me lembra da minha infância. Eu acompanhei muito meu pai em rádios e meu pai era um apaixonado pelo rádio. E para mim, esse ambiente da rádio, esse ambiente da comunicação, da gente poder contar histórias e poder sentir que tem alguém que a gente não conhece, mas que está ouvindo, que está aprendendo, que está contribuindo, é muito bonito. E eu acho que a comunicação paranaense, né, eu sou suspeito para falar, sendo filho de quem eu sou, mas eu acho que tudo que eu aprendi sobre comunicação, eu aprendi aqui em Curitiba, eu aprendi no Paraná, e é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Obrigado. É isso. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos a participação dos ouvintes nesse programa Paraná Internacional. Desejamos uma boa noite e na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, voltaremos a apresentar esse programa. Muito obrigado.